Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Hoje a primeira leitura continua, conforme as últimas, uma leitura belíssima. Eu convido mesmo a ler a primeira leitura, ler o Salmo, ler o Evangelho, estar em conexão com a Palavra de Deus, nesse propósito de acompanhar dia a dia, por meio da liturgia diária, aquilo que Deus nos quer revelar. E é interessante pegar o Evangelho hoje, um Evangelho curtinho, e trazer ele para a nossa realidade. A palavra diz que todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Se a gente pega a essência de Deus, e até o próprio Jesus disse isso, naquele momento que a saudação para ele era bom mestre, e aí Jesus fala, só Deus é bom. Então Deus é bom. E de Deus advém tudo o que é perfeito, pleno, bom. Não há maldade em Deus. Não há nenhum tipo de mal em Deus. Então é de se admirar realmente. Porque a gente pega a experiência, e no caso a experiência humana mesmo, aquilo que a gente consegue perceber, e observa que tudo em volta de Deus é bom. Jesus passava curando, Jesus passava falando coisas que tocavam o coração das pessoas. E hoje, ainda hoje, Jesus continua operando desta forma. E por quê? Porque Deus não muda e Deus é bom. Repito, e é importante a gente entender isso. Não há tristeza, maldade, doença. Não existe isso em Deus. Isso são coisas que ocorrem, mas fruto de tantas outras coisas. Nada disso vem de Deus. Aqui a gente já entra numa questão interessante que é: Deus não manda doença, miséria e tristeza para ninguém. E é importante a gente ter esse entendimento. Porque se não fosse assim, a gente ia contradizer Deus. Pois, repito, Deus é bom. A palavra diz Deus é bom, Deus é amor. É isso que vem de Deus, é isso que brota do coração de Deus. Ah, mas por que existe doença? Sim, existe doença, existe maldade. É interessante observar que a palavra fala, né, que Deus faz chover sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos. Ou seja, o amor de Deus, ele simplesmente transborda. Agora, a nossa condição de liberdade nos proporciona, ou até de outra pessoa agir mal com a liberdade dela,
muitas vezes proporciona para a gente tantos males. E aí é outra coisa, mas de Deus tudo vem e tudo é bom. Então, naturalmente, as pessoas ficavam maravilhadas. E entra numa questão que parece que você vai viver num êxtase, né? Porque o contato com Deus provoca isso em nós muitas e muitas vezes. São as doçuras de Deus. Mas Jesus, ele observando isso, ele chama seus discípulos e fala com ele, ainda pede para prestar atenção. Ou seja, olha, escutem o que eu estou dizendo. E aí Jesus vai falar, aqui o trecho, né, Lucas escreve mais curtinho, mas em outras palavras vai falar, o Filho do Homem será entregue à morte. Aliás, será entregue aos homens, aos chefes, e irá morrer. Por que Jesus coloca isso daqui? Para que nós também possamos, primeiro, receber esta graça, que é a graça da nossa redenção, que foi pelo meio da paixão de Jesus. Os discípulos iriam entender isso futuramente. Mas também Jesus, ele nos chama a atenção para que a gente perceba que muitas e muitas vezes caminhar com Deus é se entregar, é se unir a esse mistério de sua paixão. Isso é indispensável? Não necessariamente. O plano de Deus para cada um é de cada um. Mas é certo que a palavra vem dizer que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque, gente, caminhar com Jesus, e isso é um exemplo espetacular de amor. Observe quem caminha com você. Quem vem a seu encontro para andar junto, passo a passo, gratuitamente, só por amor. Isso é um grande tesouro e o nosso Senhor faz isso conosco. Mas tome a tua cruz e siga-me, ou seja, toma a tua cruz e caminha comigo. Por quê? Porque o mundo não necessariamente escolhe por Deus. Só que nós, como filhos e filhas de Jesus, nós precisamos ter essa coragem. A coragem de o seguir. A coragem de renunciar àquilo que precisa ser renunciado. A coragem, muitas vezes, deixar o plano de Deus agir em detrimento da nossa própria vontade. Jesus vem nos chamar a atenção quanto a isso. Para que a gente entre nessa dinâmica do amor de Deus, porque Ele vai dizer, sozinhos vós não ficareis nunca, eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. Então essa é a nossa certeza, essa é a nossa grande esperança. Mas a cruz também vem. E a gente precisa o quê? A gente precisa caminhar com Cristo. E um outro ponto importante da palavra, né? Fala que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido e eles não entendiam. Aqui, a palavra toca profundamente meu coração para dizer assim, muitas vezes eu também não entendo. Muitas vezes o querer de Deus é algo tão difícil para mim que eu não consigo formular uma lógica naquilo. Às vezes o querer de Deus se torna até mesmo insuportável. O que Deus nos pede? Está insuportável, meu filho? Junte mais em mim. Quanto mais difícil estiver, eis que eu estou mais perto. Sou eu que te acolho.
Só que você precisa confiar em mim. Você precisa confiar que eu conduzo os seus passos se você me der abertura para assim o fazer. Se você escolhe meus planos, meus projetos, se você escolhe aquilo que eu proponho para ti, confia, segue em frente. Afaste as dúvidas do teu coração e creia. É isso que Deus vem nos dizer. Porque é por Ele. Não é um pagamento que a gente poderá colher muitas vezes aqui nessa realidade de vida, às vezes não. Mas a nossa confiança está no nome do Senhor. E é isso que nos impulsiona a caminhar cada dia, a buscar viver nesse amor. E até mesmo quando o amor é silencioso, confiar que Ele está ali. Muitas vezes a gente pode até não sentir, mas a gente sabe, a gente confia, a gente crê que nosso Senhor não nos deixa desamparados. Querido Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor se revela dia a dia para cada um de nós. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de tantas fraquezas nossas, em especial das fraquezas da fé, das fraquezas da confiança, das fraquezas muitas vezes até de duvidar de Ti. Tende misericórdia de nós, Senhor, mas dai-nos um coração vigilante e ativo. Coração que mesmo com tantas dúvidas, busca seguir a Ti, Te escolhe diariamente. Dai-nos a certeza, Senhor, de que essa escolha ela é fruto de um profundo amor que o Senhor derrama em nossas vidas, sem ter fim. Sem ter fim. E para bem te seguir, Senhor, nós te suplicamos. Fica conosco, Jesus. Fica conosco para não nos afastarmos de Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.